Bom dia, queridos e preciosos companheiros da nossa amada RM Litoral Sul. Desejo que todos estejam desfrutando de excelente saúde e disposição. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do DEB da RM. Hoje nós estudaremos mais um dos principais escritos de Nichiren Daishonin, que é o objeto de devoção para observar a mente, estabelecido no quinto período de 500 anos após a morte daquele que assim chega. Espero que todos possam apreciar ao máximo o nosso estudo. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação, para que todos nós possamos evoluir ainda mais no nosso estudo e aprofundar cada dia mais a nossa fé. Sejam todos bem-vindos, então vamos dar início ao nosso estudo. Bom dia, companheiros da RM Litoral Sul, todos bem? Animados para mais um estudo? Esse mês, nós vamos estudar o objeto de devoção para observar a mente, estabelecido no quinto período de 500 anos após a morte daquele que assim chega. Na carta de apresentação, Nichiren Daishonin diz assim: escrevi alguns dos meus pensamentos em relação à doutrina da observação da mente. Estou enviando este tratado a Ota Kyoshinbo e aos demais. O conteúdo explica uma questão importante em relação a mim, Nichiren, e que deve ser mantido em segredo. Somente aqueles com firme fé poderão ler isso. O tratado contém muitas questões complexas e poucas respostas. No entanto, o que ele revela nunca foi ouvido até então e poderá chocar quem ler ou ouvir seu conteúdo. Se mostrá-lo a outras pessoas, de modo algum permita que 3 ou 4 pessoas leiam-no ao mesmo tempo. Nos mais de 2.200 anos desde a morte do Buda, a essência desse tratado jamais foi revelada. Apesar de estar sendo perseguido pelas autoridades, decidi expor o tratado agora, no quinto período de 500 anos, quando a época está apropriada para a propagação do meu ensinamento. Espero que as pessoas que lerem esta carta permaneçam firmes na fé, de forma que mestre e discípulos possam juntos alcançar a terra pura do Pico da Águia e contemplar com reverência o Buda Sakyamuni, o Buda Muitos Tesouros e o Buda das 10 Direções. Com profundo respeito, Nichiren. No 26º dia do quarto mês de 1273. Então, Nichiren Daishonin concluiu essa carta e ela é considerada uma das mais importantes escritos de Nichiren Daishonin, e ele ainda estava exilado na ilha de Sado. Ela foi endereçada especialmente a Tokijonin, um dos principais discípulos dele, que vivia na província de Shimosa. Nessa carta de apresentação, que eu acabei de ler, ele instrui para que o conteúdo do tratado seja lido somente pelas pessoas de forte fé, por este revelar o ensinamento supremo de Daishonin. No estudo passado, Abertura dos Olhos, Nichiren Daishonin explica o objeto de devoção no que se refere à pessoa. Ele declara estar dotado com as 3 virtudes de soberano mestre paz, e isso indica que ele é o Buda dos últimos dias da lei, que conduz todas as pessoas à iluminação. Nesse presente escrito, Daishonin explica então o objeto de devoção no que se refere à lei e declara que o Gohonzo, que incorpora a lei do Nam-myoho Renge-kyo, é o objeto de devoção dos últimos dias. A fé e a prática fundamentadas no Gohonzo capacitam todas as pessoas a perceber a natureza de Buda existente na própria vida e a manifestar o estado de Buda. Nesse escrito, Nichiren Daishonin incorporou no objeto de devoção a condição de vida que ele desfrutava como Buda eterno, para que as pessoas pudessem atingir a mesma condição de iluminação. E a descrição do Gohonzo no texto inclui uma descrição da cerimônia de transmissão da lei. Myoho Renge-kyo ocupa o centro da torre, com os Budas Sakyamuni e Muitos Tesouros sentados à direita e à esquerda, ladeados pelos 4 Bodhisattvas seguidores de Sakyamuni e liderados por práticas superiores. O Gosho pode ser dividido em 4 partes. Na primeira, Nichiren explica a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida. Na segunda, ele analisa o significado de observar a mente. Tiantai estabeleceu uma complexa prática de meditação como meio para perceber a verdadeira natureza da vida, isso é, observar a própria mente ou perceber todos os 3.000 mundos num único momento da vida. Nessa carta, Daishonin declara que a prática de observar a própria mente nos últimos dias da lei não é outra senão a recitação do Nam-myoho Renge-kyo com firme fé no verdadeiro objeto de devoção.
Quando Nichiren diz, né, as práticas de Sakyamuni e as virtudes que ele consequentemente adquiriu estão todas contidas nos 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo. Se acreditarmos nesses 5 ideogramas, naturalmente receberemos os mesmos benefícios obtidos por ele. A terceira parte descreve o Gohonzon, o objeto de devoção, por meio da classificação de todo o conjunto de ensinamentos budistas dentro de 3 categorias: preparação, revelação e transmissão. No que se refere aos ensinamentos de Daishonin, a preparação inclui todas as doutrinas de todos os Budas existentes ao longo de todo do tempo e do espaço. A revelação é o Nam-myoho Renge-kyo, a lei contida nas profundezas do capítulo A Extensão da Vida, e a transmissão são os ensinamentos de todos os Budas do ponto de vista do Nam-myoho Renge-kyo. Daishonin afirma que o ensino de Sakyamuni é o budismo da colheita, indicando que ele expôs sua iluminação somente como um efeito, sem revelar a causa. Em contraste, o ensinamento de Daishonin é conhecido como o budismo da semeadura, pois ensina a causa para se atingir a iluminação imediatamente e direciona com benevolência as pessoas em sua busca pela mais elevada condição de vida. Nessa parte, Nichiren identifica o objeto de devoção implícito no capítulo A Extensão da Vida como a entidade da lei para a propagação nos últimos dias da lei. Ele declara que os bodhisattvas da Terra certamente aparecerão no mundo para estabelecer esse supremo objeto de devoção. A quarta parte encerra o tratado com a declaração de que o Buda eterno que surge nos últimos dias da lei estabelecerá o Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo movido por sua profunda benevolência pelas pessoas dessa era, que desconhecem o princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida. Então, esse é o cenário histórico do Gosho, né? Tenham todos um excelente estudo. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, amigos da RM Litoral Sul, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam desfrutando de ótima saúde. Bom, hoje nós estamos estudando o escrito de Nichiren Daishonin, o objeto de devoção para a observação da mente. Esse é um escrito dos mais importantes, né, de Nichiren. Então, né, no mês passado, a gente pôde estudar o Abertura dos Olhos, que também é um dos seus principais escritos, e nele, Daishonin ele explana o objeto de devoção em termos de pessoa, declarando-se o Buda dos últimos dias da lei, possuidor das 3 virtudes de soberano, mestre e paz, a conduzir todas as pessoas à iluminação. No presente escrito, o objeto de devoção, conhecido normalmente pelo seu título abreviado, o objeto de devoção para observação da mente, Daishonin ele explana este objeto de devoção em termos de lei e declara que o Gohonzon incorpora a lei do Nam-myoho Renge-kyo e é o objeto de devoção para os últimos dias da lei, pela fé e prática embasadas no Gohonzon. Então, todas as pessoas podem perceber a natureza de Buda em sua própria vida e atingir a iluminação. Né? Então, esse título na íntegra, né, os senhores podem acompanhar no Sende, na página 371, né, no qual eu vou estar passando a minha percepção para vocês, que é da página 371 a 374. E lá no comecinho ele diz, né, o objeto de devoção para observação da mente estabelecido no 5º período de 500 anos após a morte daquele que assim chega. Ou seja, né, estabelecido no 5º período de 500 anos após o falecimento do Buda. O Buda a que ele se refere é Sakyamuni. E pode ser analisado sobre o ponto de vista de 4 elementos: o tempo, o ensino do Buda, a capacidade do povo e a lei. O tempo ele indica o momento do advento do Buda de acordo com um forte desejo do povo, e que corresponde ao 5º período de 500 anos após o falecimento do Buda Sakyamuni. Isto é, o início dos últimos dias da lei. O ensino do Buda ele corresponde à palavra estabelecido. O Gohonzon foi estabelecido por Nichiren Daishonin considerando a capacidade do povo, observação da mente, e representa a essência do Sutra do Lótus, isto é, a lei.
o objeto de devoção. Né? Então, quando os senhores realizarem a leitura deste Gosho, vocês vão perceber que esse tratado ele foi escrito em forma de perguntas e respostas. Então, Nichiren, pensando no que as pessoas poderiam perguntar, ele cria a pergunta e ele mesmo traz as respostas. Né? Então, lá na página 371, no primeiro trechinho lá do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: o quinto volume da Grande Concentração e Discernimento afirma: a vida, em cada momento, está dotada com os 10 mundos. Ao mesmo tempo, cada um dos 10 mundos contém a totalidade de 10 mundos. E, consequentemente, uma entidade de vida possui, na verdade, 100 mundos. Cada um desses mundos possui, por sua vez, 30 domínios, o que significa que os 100 mundos se desdobram em 3.000. Os 3.000 mundos estão todos contidos no único momento da vida. Se não houver vida, esta questão se encerra. No entanto, se houver uma fagulha de vida, esta conterá todos os 3.000 mundos. E é isso o que queremos dizer quando falamos da região do insondável. Né? Sobre essa região do insondável, né, quando a gente fala, né, da região do insondável, no Sutra de Lótus, tem uma parte em que o Buda conseguiu transpor, né, o portal do insondável, que é quando ele descobre, né, a lei nunca antes revelada e que só pode ser compreendida e compartilhada entre os Budas. Então, o que Nichiren Daishonin, né, está querendo dizer nesse trecho, né? Ele está falando ali de um conceito muito famoso no budismo, que é os 3.000 mundos no único momento da vida. E, em resumo, ele está dizendo aqui, né, para a gente o seguinte, que enquanto houver vida, enquanto houver ambiente e vida neste ambiente, haverá o domínio dos 3.000 mundos, e isso quer dizer que, nesses 3.000 mundos, todos os estados de vida possuem o estado de Buda e vice-versa. O estado de Buda ele possui também todos os outros estados inferiores e assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Que o estado de Buda é algo eterno e que habita em qualquer local que houver vida. Ou seja, pode-se dizer que o estado de Buda é a própria vida. E nessa perspectiva já se quebra, né, aquela visão que havia na época de que o Buda estava num local exterior, numa outra terra ou após a morte. Mas sim, Nichiren traz que o Buda faz parte da própria vida dos seres humanos. A questão é como criar a conexão dessas pessoas mortais comuns como nós, como esse estado de Buda, que é a própria vida. Como fazer com que as pessoas despertem para este estado de Buda que sempre esteve com elas. Por isso, Nichiren então surge nesse período em que nós vivemos, nesses últimos dias da lei, com uma compreensão de uma pessoa do povo em relação ao budismo. E por meio da vida dele, de mortal comum, ele pode assim revelar uma condição de vida tão abrangente e tão ampla que era a própria condição de Buda, para que as pessoas pudessem seguir o sentido de traçarem um caminho de vitórias neste quesito. Só que ainda assim, acredito eu, né, na minha percepção, Nichiren se preocupava em como deixar algo testamental para que as pessoas pudessem se conectar com este estado de vida que ele pode manifestar. Né? Então, quando a gente pega o exemplo, né, da história de Sakyamuni, as pessoas que obtiveram a semente do estado de Buda plantada diretamente por Sakyamuni puderam atingir de imediato a iluminação nos primeiros dias da lei. Depois vieram os médios dias da lei, em que
essa semente era encontrada somente em algumas pessoas, porque essa conexão foi se enfraquecendo. Aí entramos nos últimos dias da lei, em que as pessoas não têm conexão nenhuma com Sakyamuni e por isso deixam então de atingir a iluminação. Só que Sakyamuni não estabeleceu o objeto de devoção, porque o objeto de devoção, na época de Sakyamuni, era o próprio Buda. A condição de Buda que ele havia manifestado ali naquele momento. Então Nichiren decide, por meio da compreensão que ele teve, criar algo que pudesse ultrapassar as eras, para que as pessoas pudessem eternamente se conectar com essa condição de vida do Buda, né? E não o Buda Nichiren Daishonin, mas o próprio Buda em si, já que elas não poderiam estabelecer uma conexão que gerasse uma semente, uma conexão que fosse direta com o próprio Buda, porque com um limite físico de mortal, Nichiren morre, assim como Sakyamuni morreu. Assim, no passado, o tempo vai passando e essa relação que vai se enfraquecendo, Então Nichiren pensou como deixar algo para que as pessoas pudessem se conectar imediatamente deste tempo que passa algo que fosse o tempo que passa algo que fosse atemporal. E aí, quando ele fala dessa questão dos 10 mundos, né, que habitam em qualquer lugar onde houver vida, que essa dinâmica dos 3.000 mundos no único momento da vida está conectada com qualquer local onde se tem vida, justamente para que as pessoas pudessem compreender que o Buda, ele é a própria vida. Aí, no outro trecho do Gosho, né, ele diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta, né? O senhor mencionou fontes dessa doutrina. Agora, o que quer dizer observar a mente? Aí ele responde que observar a mente significa contemplar a própria vida e nela encontrar os 10 mundos. Este é o significado de observar a mente. Por exemplo, embora possamos enxergar os 6 órgãos dos sentidos nas outras pessoas, não conseguimos ver os nossos próprios. Somente quando olhamos num espelho limpo, conseguimos ver pela primeira vez que possuímos todos os 6 órgãos dos sentidos. E de maneira semelhante, vários sutras mencionam num trecho ou outro os 6 caminhos e os 4 nobres mundos, que constituem os 10 mundos. No entanto, somente no espelho cristalino do Sutra do Lótus e da obra Grande Concentração e Discernimento do grande mestre Tiantai é que podemos ver nós próprios, os 10 mundos e os 100 mundos e os 1000 fatores e os 3.000 mundos no único momento da vida. Então, né, em relação, né, a isso, o próprio presidente Ikeda, né, em uma de suas explanações, ele fala, né, sobre o que é, né, esse observar a mente, né, e ele diz as seguintes palavras: em relação ao significado de observar a mente, com o termo conhecido no budismo como Kanjin, Tiantai definiu uma complexa prática de meditação como meio para a percepção da verdadeira natureza de vida de uma pessoa pelo princípio teórico dos 3.000 mundos num único momento da vida. Nesse escrito, Nichiren Daishonin declara que a prática da observação da mente nos últimos dias da lei nada mais é que a recitação do Nam-myoho Renge-kyo com uma firme fé ao verdadeiro objeto de devoção e afirmando: elas significam que tanto as práticas quanto as virtudes resultantes
que o Buda Sakyamuni alcançou estão todas contidas dentro dos 5 caracteres do Myoho Renge Kyo. Se acreditarmos nisso, naturalmente teremos garantidos os mesmos benefícios que ele teve. Este é o princípio de que abraçar o objeto de devoção para si só é a iluminação. Aí ele continua dizendo que, na verdade, observar a própria vida da pessoa é encontrar os 10 mundos nela, e é a definição de Tiantai sobre o ponto de vista do budismo de Nichiren, que significa Kanjin, crer e recitar Daimoku ao Gonhonzo, porque assim a condição de vida do indivíduo torna-se igual à do Gonhonzo, ou seja, o próprio estado de Buda. Daishonin ele afirma também, e ele reconhece seus próprios órgãos sensoriais. Somente quando se olha num espelho claro, anuagamente, somente como um espelho claro do Gonhonzo, podemos ver os 10 mundos, e em particular, o estado de Buda dentro de nós. No budismo, os órgãos sensoriais constituem uma ideia muito importante, traduzida literalmente, essa expressão significa as 6 raízes, ou 6 fontes, indicando que todas as nossas funções sensoriais originam-se de 6 lugares: olhos, ouvidos, nariz, língua, pele e mente. E pode parecer estranho, à primeira vista, incluir a mente como um órgão sensorial. Entretanto, apesar de não ser fisicamente um órgão sensorial, como os outros 5, ela funciona de maneira similar para captar alguma coisa que, neste caso, são os pensamentos. E esses 6 órgãos sensoriais têm 6 objetos respectivos, ou seja, elementos como cor, forma, som, odor, paladar, textura e pensamento. Então, no registro dos ensinos orais, o Gikkoden, Nichiren Daishonin afirma que o benefício de abraçar o Gonhonzo é a purificação de todos os 6 órgãos sensoriais. A purificação desses órgãos é o resultado da purificação da própria vida da pessoa, ou seja, do próprio ser humano. Então, visto isso, eu gostaria agora de agradecer cada um de vocês e passar para os próximos capítulos, com o nosso próximo convidado. Obrigado a todos e bom estudo. Olá, caros companheiros, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade nos estudos das escrituras, objeto de devoção para observar a mente. Na parte da página 374, na segunda coluna, primeiro parágrafo, tem a pergunta assim: apesar de eu poder ver tanto os meus próprios 6 órgãos, o nariz, a boca, quanto das outras pessoas, não consigo enxergar os 10 mundos em minha vida, nem na vida dos meus semelhantes. Como posso acreditar que eles existem? Os 10 estados de vida, no caso. Então, ao que o anfitrião responde, que Nichiren Daishonin explicando, que o capítulo mestre da lei do Sutra de Lótus afirma: este Sutra de Lótus é o mais difícil de acreditar e o mais difícil de compreender. Mais abaixo ele fala assim: pelo fato dos ensinamentos teóricos e essencial do Sutra de Lótus contradizerem todos os sutras anteriores, eles são extremamente difíceis de acreditar e difícil de compreender. É a mesma coisa, que uma criança, quando ela vai na primeira série primária, segunda série primária, eu tenho que aprender uma série de princípios para chegar a entender coisas importantes. Quando ele aprende a ler e escrever, muitos daqueles desenhinhos que tinha que fazer, até colocar, já são inúteis, não tem mais necessidade depois que você aprendeu a ler e escrever. É a mesma coisa uma bicicleta, que tem aquelas 2 rodinhas do lado. Depois que você aprendeu a
a se equilibrar na bicicleta, não tem mais necessidade da rodinha. Então, contradiz, né? Porque você precisa das rodinhas? Ah, não precisa mais. Então, contradiz o anterior, né? Então, fala assim, o Sutra de Lótus é o mais difícil de acreditar e de compreender, porque nele o Buda revelou diretamente o que ele próprio havia alcançado. Então, a profundidade, né, do que ele tinha alcançado. Então, era mais difícil realmente de compreender, né? Aí na outra página 375, na outra parte diz assim, além disso, o Buda Sakyamuni, o Senhor dos Ensinamentos, e também o Buda Muitos Tesouros, os Budas das 10 direções, que são emanações do Buda Sakyamuni, os incontáveis Bodhisattvas da Terra, e os outros Bodhisattvas, tais como Manjushri e Maitreya, ajudaram e incentivaram essas pessoas a acreditar. Porém, ainda assim, houve aqueles que não conseguiram acreditar, aceitar a fé. 5.000 pessoas abandonaram a Assembleia, por arrogantemente acreditarem ter compreendido o que na verdade não compreenderam. Então, né, se a gente às vezes se sente meio desmotivado, né, por causa que alguns membros abandonam, ou quando alguma pessoa, apesar de você falar, as pessoas param, né, de praticar, naquela época também não foi diferente, né, mesmo na época de Sakyamuni, né, 5.000 pessoas era bastante coisa, né, naquela época, né, para hoje já é muito, imagina 5.000 pessoas abandonar naquela época, né, por arrogantemente acreditar que tinha compreendido. Então as pessoas acham que compreenderam já e deixam de estudar, deixam de fazer a parte. Então é muito importante a gente continuar os nossos estudos, né, estudando, né. Foi ainda mais difícil acreditar no Sutra de Lótus após a morte do Buda, né, nos primeiros médios dias da lei. Ainda mais difícil agora no início dos últimos dias da lei, né. Se fosse fácil, ele não seria um ensinamento correto do Buda. Então, realmente, para se tornar grande, né, maravilhoso, às vezes tem que desafiar o mais difícil, né? Porque o fácil, né, como o sensei sempre fala do alpinista, né? Que um alpinista ele não quer escalar pequenas montanhas, né? Pequenas montanhas não têm o grande prazer. Então, quanto mais difícil, né, é o mais profundo, né? Então, esse que é o desafio da gente desafiar o mais difícil, que está a essência dos ensinamentos muitas vezes, né? Aí ele pergunta, o outro, né, pergunta de novo, né? O trecho do Sutra de Lótus, a explicação de Chentai Zangan, entre outras passagens que o senhor citou, são perfeitamente claras e não deixam dúvidas. Contudo, ele fala assim, né? O Senhor, contudo, parece dizer que fogo é água, ou que preto é branco. Apesar de serem ensinamentos do Buda, é difícil para mim aceitá-los. Quando observo o rosto das pessoas, vejo o mundo de humanidade, não vejo outros mundos, né? E mesmo que ocorre quando observo minha própria face, como posso acreditar nos 10 mundos, né? Como que a gente vai acreditar nos 10 mundos, né? Que fala do estado de inferno, fome, animalidade. Se eu olho assim, não vejo nada, né, na aparência física, né? Ao que o anfitrião responde. Quando observamos o rosto de alguém em momentos difíceis, vemos algumas vezes essa pessoa está alegre e outras vezes irada, em outras tranquila. Em certas circunstâncias, percebemos que o rosto de uma pessoa reflete ganância, em outras estupidez, né? O ódio indica o mundo do inferno, a ganância, o mundo dos espíritos famintos, a estupidez, o mundo da animalidade, a perversidade, o mundo do Asura, a alegria, o mundo dos seres celestiais, e a tranquilidade, o mundo dos seres humanos. Todos esses mundos, os 6 caminhos, evidenciam-se no rosto de uma pessoa, o que não ocorre com os outros 4 nobres mundos, né? Que estão escondidos e latentes. Porém, se observarmos cuidadosamente, podemos afirmar que estão lá. Embora, né, não seja totalmente seguro quanto aos 6 caminhos, a pergunta que o viajante faz, né, embora não esteja totalmente seguro quanto aos 6 caminhos, considerando suas explicações, parece que eles existem em nossa vida. Mas e os 4 nobres mundos que não conseguimos ver de forma alguma, não tem jeito de ver, né, o estado de erudição, de absorção, de Bodhisattva e de Buda, né?
ao que o anfitrião, né, que é o Nichiren Daishonin, ele mesmo faz a pergunta e mesmo responde, né? Fala, antes o Senhor duvidava da existência dos 6 mundos inferiores dentro do mundo humano. No entanto, quando os ilustrei por meio de analogias, de comparações, de coisas, o Senhor compreendeu. Talvez eu deva fazer o mesmo com os 4 nobres mundos. Tentarei usar uma lógica para esclarecer essa questão. O fato de que todas as coisas deste mundo são transitórias está perfeitamente clara para nós, né? A razão disso não seria porque os mundos dos 2 veículos estão presentes no mundo humano? Até um terrível criminoso ama sua esposa e seus filhos. Ele também possui dentro de si uma parte do mundo de Bodhisattva. Esse exemplo também vamos lembrar, né, do Devadatta, que apesar de ter tentado atingir o Buda, ter machucado o Buda, né, também atingiu a iluminação no final, né? Então, por isso que fala que mesmo o bandido aqui, mesmo o mais terrível criminoso, que ama sua esposa e seus filhos, ele também possui dentro de si uma parte do mundo de Bodhisattva. O estado de Buda é o mais difícil de demonstrar. Contudo, como o Senhor possui os 9 outros mundos, deveria acreditar que também possui estado de Buda. Aí ele fala, né? Não permita que a dúvida o domine. Em relação ao mundo humano, o Sutra de Lótus afirma, os Budas desejam abrir o portal da sabedoria de Buda a todos os seres vivos. Então, o verdadeiro Buda é aquele que enxerga, né, a benevolência, enxerga o estado de Buda em todas as outras pessoas e faz de tudo para despertar esse estado de Buda nos outros, né? O Sutra do Nirvana declara, acredita-se aqueles que estudam o ensinamento do grande veículo, tem visão de Buda, apesar de possuírem visão de mortal comum, né? Então não é só os olhos, a rosto, não é só o que a gente lê, observa, né? Mas estão muito mais além, né? Está na profundidade das escrituras, né? Como a gente diz nas entrelinhas, né? O fato de pessoas comuns que nasceram nesta última era acreditarem no Sutra de Lótus se deve ao mundo do estado de Buda estar presente no mundo humano. Então, pelo fato, né, por exemplo, da gente acreditar, né, nesse sutra, no Daimoku, porque nós, então, temos esse estado de Buda dentro da gente e no momento que a gente começou a recitar, que a gente aceitou, a gente despertou para esse estado de Buda, né, que a gente descartou o provisório e revelou o verdadeiro, né, que é o estado de Buda, né? O Buda explicou claramente que cada um dos 10 mundos contém os mesmos 10 mundos, né? 10 dentro de 10, né? Não obstante, para mim é muito difícil acreditar, né, que nosso coração vil esteja dotado com o mundo do estado de Buda. Então, é muito difícil para muitas pessoas, né, acreditar que um bandido, que alguém, né, possa, né, no coração vil, né, que a gente cheio de falhas, possamos ser Budas, né? Essa é a grande dificuldade, esse é o grande erro das práticas, né, do praticante. Não acreditar no próprio estado de Buda, não acreditar que todos nós somos Budas, né? Que a gente pode vencer qualquer coisa. Quando a gente não acredita que a gente pode vencer qualquer coisa, a gente está duvidando, de certa forma, do estado de Buda que está dentro da gente, que a gente pode vencer qualquer coisa, né? Se não for capaz de acreditar nisso, ele fala, né, o que pergunta lá, né, o hospedeiro. Se não for capaz de acreditar nisso, me tornarei um enchantika, né, uma pessoa de prática incorrigível. Com sua grande benevolência, ele pede, né, implora, por favor, ajude-me a acreditar e salve-me da tortura do inferno avite, né, de não poder acreditar. Aí o anfitrião responde, o senhor já viu e ouviu o trecho do sutra que fala da única grande razão pela qual os Budas surgem nesse mundo. Se ainda assim o senhor não acredita, então quem do Buda Sakyamuni, as 4 categorias de Bodhisattvas, ou nós, pessoas comuns desta última era no estágio, de nos tornarmos um Buda em teoria, poderá salvá-lo dessa descrença, né? Então ele fala assim, entretanto, eu tentarei explicar-lhes, afinal de contas, algumas pessoas não conseguiram atingir a iluminação por meio da pregação direta do Buda.
mas conseguiram isso mais tarde por meio da pregação de Ananda e de outros discípulos. Tudo tem sua época, tem sua maturidade, né? Como estava falando do Devadatta, passou-se um longo tempo até que ele atingiu o estado de Buda, né? As pessoas podem atingir a iluminação de duas maneiras, falam aqui, né? Encontrando-se com o Buda, que foi na época de Sakyamuni, né? E ouvindo o Sutra de Lótus, ou acreditando no Sutra, ainda que não tenham se encontrado com o Buda, né? Mesmo antes do advento do Buda, alguns brahmanes da Índia conseguiram chegar a uma visão correta da vida por meio dos 4 Vedas, né? Na China, antes da introdução do budismo, algumas pessoas compreenderam a correta visão por meio do taoísmo e do confucionismo. Muitos bodhisattvas e pessoas comuns, dotados de faculdades aguçadas, perceberam, mesmo antes de ouvirem o Sutra, que Sakyamuni havia plantado neles a semente do estado de Buda na época do Buda, excelência da grande sabedoria universal, ou num passado mais distante, quando Sakyamuni atingiu a iluminação original, né? Bom, no entanto, né, muitos que não receberam as sementes, né, do estado de Buda, nem criaram vínculos com o Buda em existências passadas, apegam-se aos ensinamentos do Hinayana e do Mahayana provisório. Mesmo se tiverem boa sorte suficiente de encontrar o Sutra do Lótus, eles não avançarão além de suas ideias arraigadas no Hinayana ou no Mahayana provisório. Eles estão convictos que sua própria visão que possuem é correta. E como resultado, igualam o Sutra de Lótus ao Sutra Hinayana, aos outros sutras do Mahayana provisório, tais como o Sutra da Guirlanda de Flores, e ao Sutra Vairakoshana. Então, por eles estarem a tradição, acostumados com as tradições, têm dificuldade, né, para aceitar o Sutra de Lótus, porque achavam que já tinham aprendido o que tinham que aprender, né, arrogantemente, e quando a pessoa acha que já sabe tudo que não quer mais aprender, né, é a mesma coisa que a pessoa que começou a prática do Mahayana e parou, né, naquela época achando que já tinha atingido o estado de Buda e que não precisavam mais fazer nenhuma prática, já são Budas, né? Os mestres budistas que pregam a tais visões do Sutra de Lótus são inferiores aos reverenciáveis e veneráveis do confucionismo e do brahmanismo. Contudo, não vamos tratar dessa questão agora, então ele já muda de assunto, né? Então, a possessão mútua dos 10 mundos é tão difícil de acreditar quanto a existência do fogo dentro de uma pedra, ou de flores no interior de uma árvore. Por mais difícil a gente acreditar, né, que existe fogo na pedra, né, e a flor dentro de uma árvore, que é aquela menina cerejeira que o Sensei falou bem, né, que mostrou também que a cerejeira no inverno ela dá aquela flor, né, que não imagina que dá a flor, né? E mesmo hoje com a grande ciência e tecnologia, né, a gente sabe que a gente produz fogo da água, né, que é uma molécula de hidrogênio, duas de hidrogênio, aliás, e uma de oxigênio. Quando você quebra essa molécula, né, dá explosão. Eu mesmo participei desse teste com um amigo meu, que a gente fez esse teste, é bem isso mesmo, né? Então, mas aqui está mostrando, né, que assim como a gente não enxerga algumas coisas, elas existem, apesar de a gente não enxergar, né? Crer no estado de Buda existe no mundo humano é algo extremamente difícil. É tão difícil que crer que a água contém fogo, ou o fogo contém água, né? Os vapores, né? Não obstante, dizem que o dragão produz fogo a partir da água e a água a partir do fogo. E mesmo não compreendendo como é possível, as pessoas acreditam quando veem isso ocorrer, né? Então, pulando um pedacinho, né? O Bodhisattva jamais desprezar, que é o Fukyo, né? Ele via o Buda em cada pessoa que encontrava. E o príncipe Siddhartha foi um ser humano que se tornou um Buda. Esses exemplos devem ajudá-los a acreditar, né? Então, essa é a minha parte, né? É uma parte muito interessante, muito profunda. E agora seguem o ensino. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Até mais. Bom dia! Então, meu nome é Sayuri e agora vamos dar seguimento ao estudo sobre objetos de devoção para observar a mente. Agora a gente vai entender um pouquinho
como o conceito budista de Shinzen Zen causa um grande impacto na nossa vida e o que isso representa para nós. E as dúvidas que na época, né, que Nichiren Daishonin ele escreveu esse Gosho, isso causaria nas pessoas. Que tipo de perguntas elas fariam? Por que às vezes entender o Nichiren Zen causaria esse grande impacto na vida das pessoas? Então, primeiro, para a gente entender, tem uma questão. A questão 1. Então, como pode um Buda, né, esse estado de vida, habitar o coração de todas as pessoas comuns como nós? Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, observando a própria vida de Sakyamuni, parece extremamente surreal que pessoas comuns possam atingir o mesmo estado de iluminação como ele. Porque Sakyamuni era uma pessoa extremamente benevolente que alcançou essa percepção de que todas as pessoas tinham o estado de Buda. E essa postura às vezes parece inalcançável. Por quê? Porque muitas vezes na sociedade, não só antigamente como hoje também, nós vemos algumas pessoas que cometem atos que são assustadores, atos de violência e até ações um tanto quanto desumanas, e a gente às vezes se questiona, será que essa pessoa possui estado de Buda? Nossa, mas uma pessoa que comete causas tão graves, ela pode atingir iluminação, ela pode transformar a condição de vida dela? E outra questão também que aflige bastante o ser humano é o fato que a gente acaba se comparando muito aos demais. Então, por exemplo, as pessoas daquela época também, como as pessoas de hoje, olhavam para Sakyamuni e falavam assim, gente, mas como que uma pessoa como eu, simples, que faz todas as causas que eu faço, que não tem nada aparentemente de especial, possa atingir o mesmo nível de iluminação que Sakyamuni? Ou até trazendo para uma realidade mais atual. Gente, mas eu não sou o sensei, eu não sou dessa Ikeda. Como que eu vou agir como ele? Eu não sou igual a ele, não tenho essa paciência. Como que eu vou incentivar os companheiros do mundo todo? Como que eu vou manifestar essa coragem a todo momento igual ele faz? Eu me sinto muito incapaz. E, na verdade, né, Ichinen Zen, ele mostra pra gente que é o contrário. Nós, todos os seres humanos, temos essa capacidade de atingir a iluminação. Quando o Tiantai, ele colocou, né, de forma extremamente clara como o Shinzen Zen funciona, a gente pode entender que todos nós temos a capacidade de mudar o nosso estado de vida base. O que isso significa? Todas as pessoas, né, têm dentro delas os 10 mundos. Os 10 mundos são inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade, alegria, erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Então, todas as pessoas possuem esses 10 estados. Desses 10 estados, nós temos um estado de vida que é o nosso estado de vida básico. Aquele que rege todo as nossas ações, aquele que fica mais dominando ali a nossa vida, a nossa existência. Então, por exemplo, uma pessoa que possui estado de animalidade, antigamente, como que ela era vista? Nossa, essa pessoa nasceu com esse estado de vida base de animalidade. Ou seja, é uma pessoa, né, que fica ali pisando, né, maltratando pessoas que ela acha que são inferiores a ela e bajulando pessoas que ela considera que são mais fortes, mais influentes. Então, tudo na vida dela vai ser desse jeito. Ela nasceu assim, vai morrer assim. Ela não vai conseguir transformar o estado de vida dela. E da mesma forma, pessoas que eram vistas como extremamente iluminadas, uma pessoa que nasceu já, que tem o estado de vida base dela como estado de Bodhisattva, ou seja, aquela pessoa que se coloca no lugar da outra e procura agir sempre, né, para ajudar as pessoas. Eles têm esse instinto, ele sabe que ele tem muitas falhas, mas ele quer transformar isso, ele quer estar com as pessoas, ele quer trabalhar a sua empatia. Então a pessoa era vista assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa, olha só, o estado de vida base dela é de Bodhisattva, olha como essa pessoa é altruísta, olha como essa pessoa luta pelos demais, nossa, a vida dela será sempre de grande alegria. Isso causava grande sofrimento nas pessoas, porque elas ficavam fechadas em caixinhas e não viam uma forma concreta de mudar o seu destino. Com o Ichinen Zen, o que nós podemos compreender? Que uma pessoa que nasce no estado de animalidade, ela também possui os outros estados de vida: inferno, fome, alegria, tranquilidade, erudição, absorção, bodhisattva, Buda. Ela possui todos os outros estados de vida. Então ela pode sim, mesmo tendo esse estado de vida base,
transformar a condição de estado de vida dela e demonstrar em momentos da vida os outros estados, os outros mundos. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu e tem como estado base o estado de Bodhisattva também vivencia os estados menos elevados, como inferno, fome, quando vê pessoas sofrendo, quando vê, sente essa dor de ver alguém passando por isso, ou se vê numa situação em que ela acaba, maltratando alguém, usando palavras, se arrepende, numa discussão, numa conversa, num diálogo, num debate. Então essas pessoas também enfrentam essa situação. E aí, nós temos o que vemos até agora. Todos nós temos 10 estados de vida, manifestamos ele em nossa vida, e dentro desse estado de vida que se manifesta mais, que é o meu estado de vida base, nós temos os outros 10 estados. Então, 10 vezes 10 dá 100. Tá pegando essa conta? Além desses 10 estados de vida, para existir, nós temos os 10 fatores de existência. Ou seja, todos nós possuímos uma aparência, uma natureza, nossa entidade, poder, influência, causa interna, relação com o nosso ambiente, com pessoas. Temos um efeito latente e manifesto. E é claro, tudo isso possui uma consistência do início ao fim. Para existir, todos os seres vivos precisam desses 10 fatores. E aí nós temos 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E aí, para fechar essa nossa conta matemática, Ichinen Sanzen apresenta os 3 domínios da existência, ou seja, aquele ambiente social que nós habitamos, ou aquele ambiente que vivemos, na nossa cidade, nossa casa, nossa nação, nossa família, nosso conjunto de amigos, nosso ambiente de trabalho. E para isso, esse ambiente possui uma forma, neles nós criamos uma percepção, uma concepção, nós temos também volição e trabalhamos a nossa consciência. Então, já temos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 3, que dá esses 3.000 momentos no único momento da vida. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Quando a gente compreende, tudo isso, que nós temos uma forma aparente, nós habitamos um ambiente e nós temos esses estados de vida que permeiam a nossa vida, isso nos permite entender que todos nós, independente da nossa forma, do local que habitamos ou do estado de vida base que temos hoje, podemos transmutar isso e mudar o nosso estado base de vida e com isso transformar, tanto a nossa natureza, ou seja, uma natureza que é de fazer ações negativas para fazer ações mais positivas, e com isso nós também mudamos o nosso ambiente social, que são esses 3 domínios da existência. Então, olha só, nosso estado de vida, aquilo que está ali latente dentro de nós, consegue causar um grande impacto não só na nossa aparência, no nosso estado vivo, quando a gente começa a emanar uma energia mais positiva, começa a emanar alegria, esperança para as pessoas, e isso também causa impacto no nosso meio que vivemos. Nossa casa, nosso trabalho, nosso meio social, nossos amigos, aquela sociedade que vivemos, a cidade, nossa nação, e assim vai. E aí, nós conseguimos compreender que todos nós somos dotados de todos os benefícios, os mesmos benefícios que o Buda original, Sakyamuni, obteve resultado da sua prática que ele realizou naquele remoto passado. E assim a gente consegue compreender que todos esses sofrimentos da vida e da morte, como nascer, envelhecer, adoecer e falecer, são fatos da vida, porque nossa vida é eterna. E na verdade nós passamos por isso e isso sempre vai acontecer. Não só comigo ou com você, mas com todas as pessoas que conhecemos. Mas através do Ichinen Sanzen, ou seja, essa elevação do nosso estado de vida, a gente consegue passar por essas situações de uma forma muito mais branda, ou seja, compreendendo a razão de tudo isso, compreender que o meu corpo em algum momento vai envelhecer, que o meu corpo em algum momento vai ficar doente, que se eu nasci, então eu vou passar por todo esse processo, em algum momento da minha vida eu irei falecer ou perder pessoas queridas, porque elas também vão cumprir a sua missão, mas que isso não é uma
causa um sentimento do qual a gente deve sentir frustrado, triste ou desmotivado. Que isso permeia a nossa vida. Ser humano consiste em viver todos estes momentos. E que como a nossa vida é eterna, nós não temos apenas esta existência, temos existências futuras, da mesma forma que vivemos existências passadas, nós não nos devemos nos prender a esse tipo de sofrimento. Porque já vivemos isso antes e no futuro também vamos viver. E assim, nós podemos elevar o nosso estado de vida para viver esses momentos de forma muito melhor, com muito mais sabedoria e compreendendo isso sem nos deixar levar. E assim iluminar também o coração das pessoas que sofrem, porque através da nossa própria experiência, nós podemos falar das pessoas e ajudá-las a se libertar desses vários sofrimentos da vida. Então, exemplos reais disso é a própria vida de Sakyamuni, que mesmo doente, no momento que ele estava envelhecendo, que ele já sentia que as suas forças estavam se esvaindo, ele decidiu, do fundo do coração dele, propagar o budismo até o último momento. E antes de falecer, ele faleceu falando sobre o budismo, ajudando as pessoas a resolver as suas questões e tentando aliviar ao máximo os seus sofrimentos. Outra pessoa que também fez isso foi o nosso próprio sensei, que mesmo doente, ele decidiu propagar o budismo pelo mundo inteiro. Lá em 1960, quando ele não estava bem, ele poderia ter desistido da viagem, mas ele decidiu ir até o final, porque ele tinha essa grande determinação de que não importasse o que, mesmo ele estando vivendo esse inferno incessante da doença, que ele iria propagar o budismo. E agora temos nós, que nesse momento em que todos se encontram em uma situação de grande incerteza, podemos levar esperança para as pessoas, falando sobre o budismo, oferecendo incentivos, dando oportunidade para as pessoas se libertarem desse sofrimento que estamos vivendo, da doença, do medo, das doenças mentais, esses sentimentos ruins que apresentamos a todo momento e as tantas angústias que aparecem diariamente em nossa vida. Todos nós temos um grande anseio e esperança de que as pessoas vivam uma vida muito melhor, que elas tenham um emprego, que não falte nada a elas dentro de casa, que todas desfrutem de muita saúde. E esse sentimento deve ser levado diariamente. Nós, por conhecermos esse grande potencial humano que todos têm de transformar a sua existência, devemos falar isso constantemente a todos os nossos amigos, incentivá-los a não desistir de viver esse momento em sua vida e de não desistir da sua própria capacidade de atingir o estado de Buda. E, para finalizar essa parte do estudo, nós temos a importância de Tiantai. Então, em uma das perguntas, dentro desse Gosho, é comentado que existem muitos outros escritos, muitos sutras, mas o que Tiantai elucidou é uma pequena parte de uma vasta gama de conteúdos e conhecimentos. Então, como poderia ser levado Tiantai a sério se nenhum tratado ele tinha escrito, quando na verdade tinha outros muito sábios que tinham algo a dizer? E afinal, se Nichiren Sanzen, os 3.000 mundos no único momento da vida, é algo real, era um ensino que Sakyamuni considerava extremamente importante, por que ele não foi retratado de forma tão clara nos outros sutras e ele aparece apenas no Sutra do Lótus, assim, de forma tão retundante, de forma tão forte? E aí, Nichiren Daishonin fala que, na verdade, muitos outros mestres budistas, como por exemplo Vajrabhadra e Nagarjuna, eles perceberam claramente a verdade em seu coração, mas eles, em relação a Nichiren Sanzen, mas não transmitiram aos outros, porque naquela época eles começaram a ensinar o budismo para as pessoas através do Mahayana provisório, que era o que eles acreditavam na época que as pessoas realmente conseguiriam compreender. Contudo, os mestres budistas que surgiram depois dessas pessoas, eles começaram a interpretar a doutrina de uma forma errônea e começaram a distorcer o real caminho do budismo. Então, cada um começou a se apegar à sua visão ali, aquilo que considerava importante, e aí surgiram diversas ramificações do budismo. Porém, nenhuma
conseguiu levar de forma clara às pessoas que todas poderiam transformar seu estado de vida, que na verdade eles não dependiam de nada externo, que nenhuma delas estava fadada a um destino de ter esse estado de vida e morrer nesse estado de vida, que tinha esse sofrimento e até o final tinha que viver com esse sofrimento, aceitar ele, que essa aceitação, essa resignação levaria as pessoas à iluminação. E não, na verdade, já no Sutra era bastante claro esse ponto, que todas as pessoas são responsáveis pelo seu próprio destino e que elas, através da prática budista, deveriam fazer ações consistentes para, de uma forma concreta, revelar o seu estado ali transitório e revelar o verdadeiro. Ou seja, abandonar, né? Essa questão na sua vida, que te faz sofrer, esse estado de vida tão baixo, que não te consegue fazer ver alegria nem no seu ambiente, em nada, para você elevar o seu estado de vida para ver através do sofrimento. E aí, Nichiren Daishonin comenta que Tiantai disse o seguinte, que existem sutras em que podemos encontrar claramente esses pontos, como por exemplo, há um sutra que diz: os Budas desejam abrir o portal da sabedoria de Buda a todos os seres vivos. E assim, ele complementa: se as pessoas não possuíssem a sabedoria inata do estado de Buda, como poderia então um Buda ter esse grande desejo que todas as pessoas desfrutassem dessa sabedoria? Não faria sentido. Então, eu não posso esperar que as pessoas atinjam uma coisa que não está inerente na vida delas, que não faz parte da vida delas. E aí, Nichiren Daishonin finaliza suas palavras dizendo que o próprio Buda Sakyamuni disse o seguinte, que dentre todos os sutras que preguei, prego e pregarei, este Sutra do Lótus é o mais difícil de acreditar e o mais difícil de compreender, justamente por elucidar que não dependemos de nada externo, não dependemos, de uma vida de sofrimento e não estamos fadados a viver dentro dessa caixinha. Todas as pessoas, mesmo aquelas, que a gente não consegue enxergar o estado de Buda na vida delas de forma clara, neste momento, podem atingir sim seu estado de iluminação e mudar completamente seu estado de vida, transformar de forma extremamente profunda, repensando através de suas ações o que vem fazendo e mudar o curso de sua história. Então, nesse ponto que deixo para vocês é isso. Espero que tenham gostado e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Aproveitem os demais textos que vamos estudar sobre esse Gosho e até a próxima! Bom dia a todos, espero que estejam gostando do nosso estudo. Dando continuidade, eu irei fazer a parte da página 381 a 388 do Senji, volume 1, desse maravilhoso escrito de Nichiren Daishonin, e um dos mais importantes. E essa parte que eu vou estar passando para vocês, ele elucida bastante sobre os 10 mundos e de todas as pessoas possuírem o estado de Buda. Como nós estamos fazendo, a parte bem teórica que nós estamos extraindo de dentro do próprio Senji. Ao final, ao término, eu volto para fazer um resumo, compartilhar com todos uma explanação, trechos de explanações de Ikeda Sensei e um diálogo que ele teve com o Sr. Morinaka e o Sr. Katsuji Saito. É um diálogo muito bacana sobre esse escrito que elucida muitas coisas para nós de uma forma bem mais compreensível. Aliás, nosso mestre vai compartilhar esses trechos em que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Fazendo a minha parte, eu vou estar lendo para não tomar tanto tempo dos senhores, e ela começa com a pergunta: e quanto a Nagarjuna e Vasubandhu? Então, em resposta, esses veneráveis conheciam essa doutrina, mas não a ensinaram. Eles transmitiram parte do ensinamento teórico, mas não revelaram nem o ensino essencial, nem a verdade que o Buda havia observado em sua vida. Talvez as pessoas de sua época fossem capazes de acreditar nessa doutrina, mas o tempo não era propício para que ela fosse exposta, ou talvez nem o tempo, nem a capacidade das pessoas fossem apropriados. Após o advento de Tiantai e Dengyo, muitos budistas aprenderam a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida,
por meio da sabedoria desses dois homens veneráveis. Dentre eles estavam Jianxian, da escola Três Tratados, mais de 100 sacerdotes das 3 escolas da China Meridional e 7 escolas da China setentrional, Fazang e Qingliang, da escola Guirlanda de Flores, o mestre Tripitaka Xuanzang e o grande mestre Xian, da escola Características do Dharma. Os mestres Tripitaka Xuan Wei e Jinganzi e Bu-Kong, da escola Palavra Verdadeira, e Dao Xuan, da escola Preceitos. No início, todos eles se opuseram a Tiantai, porém depois, todos aceitaram completamente seus ensinos. Então, dentro dessa parte, né, continuando a esclarecer algumas dúvidas iniciais, Daishonin ele apresenta o quanto é difícil crer e compreender o princípio da possessão mútua dos 10 mundos. Ao final, ele afirma que somente Shakyamuni, Tiantai e Dengyo tinham a plena compreensão dessa verdadeira lei. Seguindo no trecho, né, agora, para eliminar a série de dúvidas que o senhor mantém em relação à existência do estado de Buda, possessão mútua dos 10 mundos, no mundo humano, sugiro que verifique o Sutra Infinitos Significados, que afirma: bons homens, tais pessoas são como um príncipe recém-nascido, filho de um rei e rainha de uma nação. Quando ele completar 1 dia, 2 dias ou 7 dias de idade, 1 mês, 2 meses ou 7 meses de idade, 1 ano, 2 anos ou 7 anos, e embora ainda não seja capaz de cuidar dos assuntos governamentais, ele já será respeitado e reverenciado pelos ministros e súditos. Os filhos de outros grandes reis são seus companheiros. Encantados, o rei e a rainha cobrem-no de amor e não se cansam de conversar com ele. Qual a razão disso? Porque ele ainda é apenas uma criança. Homens de fé devota, aquele que abraça esse sutra é como o príncipe herdeiro. Todos os Budas podem ser comparados ao rei e esse sutra à rainha. Eles deram nascimento a um Bodhisattva, seu filho. Suponha que o Bodhisattva tome fé no sutra. Se ele recita mesmo uma frase ou um verso, ou lê uma das poucas linhas dele, ou prega-o 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 ou incontáveis vezes, tantas quantas as areias de milhões de rios Ganges, mesmo que esteja ainda para alcançar a verdade, não obstante, será reverenciado pelas 4 categorias de budistas e pelos 8 tipos de seres não humanos. E os grandes bodhisattvas o acompanham. Ele é constantemente protegido e lembrado pelos Budas, que o tratam com compaixão e amor, que o ajudam e o abrigam, pois ele é novo nesses estudos. O Sutra Mérito Universal diz: o Sutra Mahayana, o grande veículo, é o repositório de tesouros do Buda, o olho dos Budas das 10 direções e das 3 existências, a semente da qual brotam. Aquele que assim chega das 3 existências deve praticar o grande veículo e jamais permitir que a semente do estado de Buda morra. O Sutra também declara: esse Sutra correto é igual é o olho de todos os Budas. É por meio desse Sutra que os Budas conseguem adquirir os 5 tipos de visões. Os 3 tipos de corpos de um Buda originam-se desse Sutra correto e igual, o grande selo da lei que garante a entrada no mar do Nirvana. É desse mar que os 3 tipos de corpos puros de um Buda se originam. Esses 3 tipos de corpos são campos de boa sorte para os seres humanos e celestiais. Agora, procederemos à análise do aspecto inteiro dos ensinos do Buda, e esotérico, assim como o Hinayana e o Mahayana, e especificamente os sutras tais como Kegon, que é a guirlanda de flores, e o Shingon, verdadeira palavra, cujas escolas dependem de sua doutrina. Por exemplo, o Sutra Kegon, guirlanda de flores, descreve o Buda Mahavairoshana sentado no centro de uma flor de lótus de 1000 pétalas. O Sutra Daishitsu, grande coleção, uma multidão de Budas que se reuniram de todo o universo. O Sutra Hanya, sabedoria, o aparecimento de 1000 Budas ensinando sobre a não dualidade do puro e do impuro. E os Sutras Dainichi,
Mahavairoshana e Kongocho, coroa de diamante, descrevem mais de 1.200 Budas e Bodhisattvas. Todos esses Budas não são senão manifestações temporárias do Buda original. Todos esses sutras revelam as práticas do Buda Shakyamuni e o estado de Buda que alcançou nesta vida, mas não revelam a causa original para a sua iluminação no remoto passado. É verdade que o imediato alcance do estado de Buda está revelado nos ensinos pré-sutra do Lótus, mas não mencionam o Buda Shakyamuni ensinando seus discípulos no remoto passado. Não há, portanto, revelação de quando o Buda começou a ensinar e quando completou. O Sutra Kegon, Guirlanda de Flores, parece pertencer aos dois superiores e o Sutra da Ainiti Mahavairoshana a todos os 4 ensinos. Zokyo, ensino Tripitaka, Tsukyo, ensino da conexão, Bekyo, ensino específico e Enkyo, ensino da perfeição. Mas, na realidade, cai na categoria de Zokyo e Tsukyo, os 2 ensinos inferiores. A razão é que não expõe os 3 requisitos para o estado de Buda, que são a natureza de Buda inata, a potencialidade de compreendê-la e a causa que faz desenvolver a natureza de Buda. Como então podemos definir esses sutras como semente da iluminação? Os tradutores das novas versões dos sutras aprenderam a respeito do ensino de Tiantai sobre o Ichinen Sanzen quando retornaram à China. Quando traduziram os sutras do sânscrito chinês, alguns puseram o princípio de Tiantai em suas traduções, e outros clamaram que os originais que haviam trazido da Índia já o continham. Os eruditos da seita Tiantai ficaram também totalmente contentes de que outras seitas expunham a mesma doutrina que eles, louvaram o budismo da Índia e desprezaram o da China, ou abandonaram suas doutrinas originais e adotaram as novas. Esses eruditos cederam à sua natureza demoníaca e à estupidez. Contudo, sem o Ichinen Sanzen, a semente da iluminação, os seres sensíveis não podem alcançar a iluminação. E qualquer estátua ou imagem seria um objeto de adoração somente em nome. Aqui, citando um trecho do Sutra Introdutório do Sutra do Lótus, o Sutra dos Infinitos Significados, Muryogi, e outro sutra conclusivo do Sutra do Lótus, o Sutra do Mérito Universal, Fugen, Daishonin indica que a lei mística está contida exatamente no Sutra do Lótus. Mostra então que esta lei mística é a semente da iluminação de todos os Budas e também o soberano, o mestre e o pai de todos esses Budas. Conforme a passagem, todos esses Budas não são senão manifestações temporárias do Buda original. Em outras palavras, antecedendo a elucidação do princípio abraçar é por si só a iluminação, Juji Soku Kanjin, Daishonin esclarece que o Myoho Rengekyo, a lei mística, ou o próprio objeto de devoção, contém em si a causa e a semente para a manifestação do estado de Buda. Em contrapartida, todos os demais ensinos e sutras, embora descrevam os seus Budas como figuras extraordinárias, tal como o Buda Mahavairoshana, não elucidam o verdadeiro princípio de causa e efeito para se alcançar a iluminação ou o estado de Buda. Assim, Daishonin ele refuta claramente esses sutras, afirmando que seus ensinos, muito embora fossem considerados de alto nível, na realidade não poderia jamais elucidar a causa e a semente as causas e a semente verdadeira da iluminação. Dessa forma, indica a grandiosidade e a excelência do Sutra do Lótus, que contém o próprio Ichinen Sanzen, a semente da iluminação. Então, indo mais um pouquinho adiante, né, tem a outra pergunta. O senhor ainda não me respondeu completamente a minha pergunta sobre os 10 mundos, particularmente sobre o estado de Buda ser inerente ao mundo humano. Em resposta, Nichiren Daishonin diz, o Sutra Muryogi, Infinitos Significados, afirma, embora ainda não sejam capazes de praticar os 6 paramitas, esses surgirão naturalmente diante deles. O Sutra do Lótus diz, todos desejam ouvir o ensinamento do dotado de perfeição. O Sutra do Nirvana declara, Sadi indica dotado de perfeição. O Bodhisattva Nagarjuna comenta, Sadi significa 6. O profundo significado dos 4 tratados do Mahayana diz, Sadi indica 6. Na Índia, o número 6 implica dotado de perfeição. Em suas anotações, Shitsang escreve, Sadi é traduzido como o dotado de perfeição.
Tiantai, o grande, observa, Sadi é uma palavra sânscrita que é traduzida como myo, ou maravilhosa. Se fosse adicionar as minhas interpretações, poderia distorcer essas citações. Posso, contudo, dizer isto. Elas significam que as práticas de Shakyamuni, bem como as virtudes que alcançou como consequência, estão todas contidas dentro de uma única frase, Myoho Renge Kyo. Se acreditarmos nesses 5 caracteres, naturalmente teremos garantidos os mesmos benefícios que ele obteve. Tendo uma plena compreensão dos ensinos de Shakyamuni, os 4 grandes homens de erudição disseram: ganhamos a joia suprema quando nem ao menos a esperávamos. Eles representam o mundo da erudição que está dentro de nós mesmos. O Buda afirmou: no início fiz um juramento na esperança de tornar todas as pessoas iguais a mim, sem qualquer distinção entre todos. E o que há muito tempo venho acalentando agora se cumpriu. Levei todas as pessoas ao caminho do estado de Buda. A vida iluminada do Buda Shakyamuni é a nossa própria carne e sangue. Suas práticas e as virtudes resultantes são a nossa medula óssea. O capítulo Torre do Tesouro do Sutra do Lótus diz: aquele que é capaz de proteger a lei deste sutra, com essa ação terá feito oferecimentos a mim e ao Buda muitos tesouros. Aquele que protege esse sutra também terá feito oferecimento às emanações do Buda que aqui vieram para adornar e iluminar os diversos mundos. Shakyamuni tarrou muitos tesouros e todos os outros Budas das 10 direções representam o mundo do estado de Buda dentro de nós mesmos. Procurando a vida deles dentro de nós, podemos receber os benefícios de todos esses Budas. Isso está explanado na passagem seguinte. Se a pessoa ouve a lei, mesmo que por um único momento, será capaz de alcançar a iluminação. O capítulo Juryo, a extensão da vida, diz: homens de fé devota, o tempo é ilimitado e sem fronteiras, desde que alcancei o estado de Buda. 100, 1000, 10.000, centenas de milhares e eternidades na yuta de kalpas. Presentes dentro da nossa vida está o Buda Shakyamuni, o Buda eterno deste tempo sem início, que alcançou os 3 corpos num período maior do que decorridos kalpas de partículas de pó de incontáveis grandes sistemas de mundos. O capítulo Juryo, a extensão da vida, afirma: originalmente cumpri o caminho de Bodhisattva, a revelação da minha vida como Bodhisattva. A revelação da minha vida como Bodhisattva continuou desde então, sem nunca expirar, e ainda durará 2 vezes mais do que durou até aqui. Isso indica um mundo de Bodhisattvas dentro de nós. Os Bodhisattvas que emergiram da Terra em número tão grande quanto as partículas de pó de 1000 mundos são os seguidores do Buda Shakyamuni, presentes em nossa vida. Eles seguem o Buda tal como Taikun Wan e Tan, o Duque de Shou, serviram aos ministros do imperador Wu na dinastia Shou. Mais tarde, como regente, serviu ao infante imperador Sheng, que sucedeu a seu pai, imperador Wu, ou tal como Takenouchi, que, como ministro-chefe, serviu à imperatriz Jingu, e mais tarde a seu neto, príncipe herdeiro Nintoku, os Bodhisattvas Jogyo, práticas superiores, Murengyo, práticas ilimitadas, Gyogyo, práticas puras, e Anyugyo, práticas firmemente estabelecidas, representam o mundo dos Bodhisattvas dentro da nossa vida. Miaulé, o Grande, declara: devem compreender que a vida de uma pessoa e seu ambiente, num único momento, abrange os 3.000 mundos. Por isso, quando uma pessoa atinge o caminho do Buda, ela sintoniza-se com o princípio fundamental, e o corpo e a mente dela permeiam todo o mundo dos fenômenos num único momento. Concluindo a resposta à dúvida apresentada sobre as dificuldades de acreditar na existência do Buda Shakyamuni na vida dos mortais comuns, diz assim: assim, como pôde o Senhor dizer que um Buda tão extraordinário habita o coração de pessoas comuns como nós? Daishonin elucida finalmente o princípio de abraçar a fé é por si só a iluminação. Juji Soku Kanjin.
Em resumo, Daishonin afirma que tanto as práticas como as virtudes que o Buda Shakyamuni alcançou estão contidas nos 5 caracteres do Myoho Renge Kyo, a lei mística. E por essa razão, quando abraçamos esses 5 caracteres do Myoho Renge Kyo, naturalmente poderemos manifestar os mesmos benefícios da causa e efeito do Buda Shakyamuni no interior da nossa vida. E mais adiante, Nichiren Daishonin ele descreve o verdadeiro objeto de devoção, que ele descreve assim: a torre do tesouro fica suspensa no ar, acima do mundo Sarra, cujo o Buda do ensinamento essencial identificou como a terra pura e eterna. Myoho Renge Kyo ocupa o centro da torre, com os Budas Shakyamuni e muitos tesouros sentados à direita e à esquerda, ladeados pelos 4 Bodhisattvas seguidores de Shakyamuni e liderados por práticas superiores. Manjuri, Maitreya e os outros Bodhisattvas, que são seguidores dos 4 Bodhisattvas, aparecem sentados logo abaixo. Os Budas que se reuniram vindo de todos os mundos, das 10 direções, são apenas manifestações temporárias do Buda, eterno, e que suas terras são transitórias e não eternas. Durante os 50 anos de pregação de Shakyamuni, somente nos últimos 8 anos é que ele expôs os 28 capítulos do Sutra de Lótus. E de todos esses capítulos, somente em 8 capítulos é que ele revelou e transferiu o objeto de devoção aos Bodhisattvas da Terra. Apesar de terem surgido diversas estátuas e pinturas de várias representações do Buda Shakyamuni durante 2 milênios, nenhuma estátua ou imagem do Buda do capítulo A Extensão da Vida foi produzida. Capítulo A Extensão da Vida, né, ela foi produzida. Somente nos últimos dias da lei é que surgira a representação desse Buda, que hoje nós temos essa representação que é o nosso Gohonzon, né? É o próprio Nam-myoho Renge Kyo. Quando ele faz essa descrição, né, da Torre do Tesouro suspensa no ar, no mundo Sarra, cujo o Buda do ensinamento essencial identificou como a terra pura e eterna, o Myoho Renge Kyo ocupa o centro da torre, com os Bodhisattvas Shakyamuni e muitos tesouros, à direita e à esquerda, ladeado pelos 4 Bodhisattvas, seguidores de Shakyamuni, liderados por práticas superiores. Lendo esse trechinho, né, vem logo na cabeça, a gente já imagina o nosso Gohonzon, né, ao centro, Nam-myoho Renge Kyo Nichiren, à esquerda e à direita, representados por Shakyamuni, e o Buda Tarô, né, Buda muitos tesouros. Então, é até emocionante falar essa parte, né, porque nós já começamos a desenhar o Gohonzon dentro dessa explicação e esse detalhamento que Nichiren Daishonin colocou para nós. Então eu vou estar encerrando essa minha parte aqui. Agora, para dar continuidade, eu vou convidar nosso companheiro Josemar para fazer a parte final dele e eu retorno no finalzinho com as considerações de Ikeda Sensei para compartilhar com todos. Muito, muito obrigado e apreciem até o final do nosso estudo. Olá a todos, tenham um bom dia, espero que tenham aí um ótimo estudo, estejam tendo um ótimo estudo, né? Vou dar aqui sequência, a minha parte na página 388, que é a próxima pergunta ali, né? Dando sequência no estudo. Só para ficar uma coisa mais fácil, né? Os colegas anteriores já puderam até ter citado isso, mas para a gente contextualizar uma questão de tempo aqui, né? Dos primeiros e médios dias da lei e dos últimos dias da lei, né? Que cita-se muito, né? Então, os primeiros e médios, aquela fase, primeiros dias da lei, compreende ali a época final do Sakyamuni, né? Da morte de Sakyamuni, 1000 anos, aí entre os médios dias da lei, onde o budismo se expandiu, né? Até porque Sakyamuni, na época de Sakyamuni era budismo da Índia, né? Depois foi se expandindo para a China, então médios dias da lei China, depois foi chegando no Japão. E últimos dias da lei é o momento atual, né? Vamos dizer assim, a época de Nichiren, para ficar mais fácil contextualizar, né? E aí onde a gente chega a algumas conclusões com relação a esse Gosho aqui, né?
Estou contextualizando isso para poder ficar um pouco mais fácil para poder explicar, porque é um texto longo, difícil. Claro que eu não vou estar lendo tudo, vou estar pegando alguns trechos aqui e para poder estar passando, mas dentro desse contexto, né? Outra coisa interessante, eu não sei se algum colega citou aí, perguntas e respostas, né? Então tem a pergunta e tem a resposta. Aqui parece até quem está assistindo, acompanhando aí a CPI, né? É quase parecido, né? A indagação, né? Das perguntas e respostas, né? Então vamos, a pergunta aqui da página 388 é a seguinte. Então vamos lá. Com que autoridade o senhor declara que o ensinamento essencial foi estabelecido para as gerações dos últimos dias da lei, né? Então, ensinamentos essenciais do primeiros dias da lei foi estabelecido para as gerações dos últimos dias da lei? Essa é a pergunta, vamos dizer assim, né? Aí, vamos lá, resposta. Eu vou pegar para contextualizar melhor a resposta, ela é uma resposta longa, mas vamos na página 389, ali na primeira coluna, tem um trecho que fala assim, ó. Na aurora dos últimos dias da lei, na aurora dos últimos dias, as pessoas más que caluniam o correto ensinamento impregnaram todos os lugares. Por isso, o Buda Shakyamuni recusou o juramento desses bodhisattvas e, em vez disso, convocou a multidão de grandes bodhisattvas que emergiram da terra. O Buda confiou-lhes os 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo, o coração do capítulo A Extensão da Vida. Então, daqui para frente eu vou falar muito desse A Extensão da Vida, é o capítulo na qual o coração desse capítulo é o Myoho Renge-kyo, que é o que? Para a iluminação de todos os seres de Jambudvipa, que é de todo mundo. Isso já falava-se o Sakyamuni. Aí vamos lá, na segunda coluna fala assim, no primeiro parágrafo ali da segunda coluna. O capítulo A Extensão da Vida afirma: alguns estão totalmente confusos, outros não. 3 pontos. Reticências, né? Os filhos que não perderam o senso conseguem ver que este é um bom remédio, excepcional tanto na cor quanto na fragrância. Por isso, eles o tomam imediatamente e são completamente curados de sua enfermidade. O que podemos dizer que é esse remédio, essa fragrância? Vamos pensar que isso é a prática, tá? É o Nam-myoho Renge-kyo. O Sutra explica que todos os bodhisattvas, as pessoas dos 2 veículos, os seres humanos, celestiais, receberam as sementes do estado de Buda. Vamos ver aqui, muitas eras atrás, para ser mais prático aqui. Essas sementes foram cultivadas pela pregação feita pelo 16º filho do Buda, excelência da grande sabedoria universal, e também pelos 4 sabores de ensinamentos pregados pelo Buda Shakyamuni e pelo ensinamento teórico do Sutra do Lótus. Desse modo, eles finalmente entraram no caminho de ouvir o ensinamento essencial do Sutra de Lótus. Então, vamos lá. Lá atrás houve esse ensinamento. Vamos pensar que lá com Sakyamuni houve esse ensinamento. E lá foi cultivado sementes dessas pregações. Então, eu estou falando de sementes, né? Aí, continuando aqui, ainda no segundo parágrafo, né, falando do capítulo A Extensão da Vida, ainda, né, fala o quê? Os filhos que estão completamente confusos ficam igualmente felizes ao verem o pai retornar e lhe imploram para curá-los da doença. No entanto, quando o pai lhes dá o remédio, eles se recusam a tomá-lo. Por quê? Isso representa assim, então vamos dizer assim, quando Nichiren surgiu e traz esse budismo, né, da forma que é praticado hoje, vamos pensar que muita gente naquele momento não aceitou, mesmo precisando daquilo. Então recusou um ensinamento que podia salvá-los.
Por quê? Aí a resposta: porque o veneno penetrou em profundidade e a mente deles não funciona mais como antes. Esses discípulos que lá atrás, nos primeiros dias da lei, estiveram com Sakyamuni, renasceram, né, nos últimos dias da lei, recusaram, né, o ensinamento. Por quê? Porque o veneno estava penetrado em profundidade e a mente deles não funcionava mais como antes, né? Assim, embora o remédio possua cor e fragrância excelentes, eles não conseguem perceber sua eficácia. Aí o pai, vamos pensar que o pai aqui, vamos colocar a figura do Nichiren. O pai reflete: tenho de empregar um meio apropriado de induzi-los a tomar o remédio, né? Então, como que eu vou fazer essas pessoas a tomar o remédio? Estão precisando tomar o remédio e não querem tomar. Então ele lhes diz: deixarei este bom remédio aqui. Devem tomá-lo em vez de se preocuparem, pensando que ele não irá curá-los. Tendo dado essas instruções, o pai parte para outra terra. Vamos seguir. De onde ele envia um mensageiro à sua casa para anunciar reticências. De acordo com o capítulo Benefícios Distintos, né, o bom remédio do capítulo A Extensão à Vida é deixado para as pessoas que viveram na era maléfica dos últimos dias da lei. Está falando o quê? Que aquele remédio lá, que foi aquela semente lá dos primeiros dias da lei, é um remédio para o momento dos últimos dias da lei. Aí tem uma pergunta, né? Tá, ele cita aqui: quem é o mensageiro mencionado no trecho? Ele envia um mensageiro para a sua casa anunciar, interrogação. Resposta. Para essa resposta eu vou dar uma pulada aqui, ó. Mais para frente aqui, ainda na página 390, fala assim: quando o Sutra declara ele envia um mensageiro à sua casa para anunciar, está se referindo aos Bodhisattvas da Terra. Então são as pessoas que propagam o budismo. Esse bom remédio indica a essência do capítulo A Extensão da Vida, ou seja, o Nam-myoho Renge-kyo. Então é aquilo, o remédio é o Nam-myoho Renge-kyo. Quem propaga? Os Bodhisattvas, que é dotado de nome, entidade, qualidade, função e ensinamento. Aqui na página 390 ainda, na segunda coluna, tem uma parte assim, né? Que fala que Daoxian observa: quanto à transmissão, esse sutra foi confiado unicamente aos Bodhisattvas que surgiram da Terra. A razão disso está no fato de que a lei ali incorporada no Sutra de Lótus aqui foi compreendida há incontáveis kalpas, né? Incontáveis eras. E, portanto, foi confiada àqueles que haviam sido discípulos do Buda de incontáveis kalpas do passado. Vamos tentar simplificar isso aqui. As pessoas da época do Sakyamuni tiveram, né, como foi falado anteriormente, a semente do budismo. E vamos dizer que esses Bodhisattvas surgiram, né, nos últimos dias da lei para ajudar a propagação do budismo. Vamos passar aqui, para dar sequência aqui, para a próxima pergunta, né? Que é na página 392. Qual que é a pergunta? Então, os Bodhisattvas tão numerosos quanto as partículas de pó de 1000 mundos emergiram da Terra em Jambudvipa durante os 2 milênios dos primeiros e médios dias da lei para propagar o Sutra de Lótus? Respostas: não, eles não apareceram. Qual que é a pergunta? A pergunta aqui está falando que esses Bodhisattvas surgiram no primeiro e segundos primeiros e médios dias da lei para propagar o Sutra de Lótus. Aí a resposta aqui: não, eles não apareceram. Pergunta: sua resposta me surpreende. Se o Sutra de Lótus, em particular, o ensinamento essencial foi exposto principalmente para as pessoas que viveram após a morte do Buda, após a morte de Sakyamuni, e se o Buda confiou o Sutra aos Bodhisattvas da Terra, por que eles não apareceram durante os primeiros e médios dias da lei para propagar o Sutra? Olha a pergunta. Se foi colocado incumbido a esses Bodhisattvas propagar o budismo, por que não propagaram nos primeiros e médios, e sim nos últimos dias da lei? Resposta: isso eu não responderei.
Opa. Pergunta, eu insisto, qual foi a razão? Resposta, não revelarei o motivo. Lembra que eu falei da CPI? Tá aparecendo, não tá aparecendo aqui? Pergunta, mais uma vez, insisto, qual foi a razão? Resposta, se eu revelar a razão, todos se recusarão a acreditar. Tá? Pergunta, de novo. Apesar disso, insisto que explique. Se não o fizer, estará cometendo as más ações da ganância e avareza. Aqui ele não tinha habeas corpus, então ele teve que responder. Vamos lá, resposta. Bem, já que não tem escolha, né? Tentarei lhe dar uma explicação sucinta. Para ficar mais fácil, né, não ficar muito puxado, lá na página 393, né, que é a próxima página, na verdade, aqui no final da página 392, fala assim: o filho doente, citado no Sutta Nirvana, representa aqueles que caluniam o Sutta de Lótus após a morte do Buda. Então, as pessoas caluniaram, seguiram, caluniaram, renasceram nos últimos dias da lei, com problemas, e precisavam do remédio. Aí fala assim, de acordo com o Sutra, o Buda agora deixará este bom remédio aqui, especialmente para aqueles que, embora o remédio possua cor e fragrância excelentes, não conseguem perceber eficácia. Então, apesar de ver que é bom, mas não percebe, né? A eficácia do remédio. Bom, ali na página, para a gente ainda continuar nessa questão, 393, na segunda coluna, fala assim, ali no meio do primeiro parágrafo, tá? Da página 393, fala assim: em meio a essas circunstâncias, os Bodhisattvas da Terra surgem pela primeira vez neste mundo com o único propósito de trazer o remédio dos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo para as pessoas ignorantes dos últimos dias da lei. A isso se refere as palavras 2 pontos. Mesmo que alguém insulte o ensinamento correto e caia nos maus caminhos, ele poderá criar causas para mais tarde obter benefícios. Que essa parte até a gente já estudou anteriormente, fala que as pessoas, mesmo aquelas que caluniam, elas podem atingir a iluminação, né? Claro, se vir a praticar, se arrepender, aquela coisa toda. Contudo, obter benefício, ok. Aí tem lá, próximo parágrafo fala: meus discípulos, gravem isso no coração. Os Bodhisattvas, tão numerosos quanto as partículas de pó de 1000 mundos que emergiram da Terra, foram discípulos do Buda Sakyamuni. Então, vamos lá, tempo, né? Discípulos do Sakyamuni. O Senhor dos Ensinamentos, desde a primeira vez que ele atingiu a iluminação no remoto passado. Então, desde quando ele atingiu a iluminação, tinha esses discípulos. Contudo, eles não foram ao local onde o Buda atingiu a iluminação, na Índia. Nem estiveram presentes no bosque das árvores sal quando ele entrou no Nirvana. Eles não foram leais ao Buda. Tampouco apareceram na ocasião em que o Buda pregou os 14 capítulos iniciais ou o ensinamento teórico do Sutta do Lótus. Fala assim, somente acompanharam o Buda durante os 8 capítulos iniciais do ensinamento essencial. Uma vez que esses nobres Bodhisattvas receberam os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo e fizeram um solene juramento a Sakyamuni, seria possível que eles não aparecessem agora nos últimos dias da lei? Então aqui diz que houve um juramento lá atrás, né, junto a Sakyamuni. E aí eles sim surgiriam nos últimos dias da lei. Para quê? Para propagar o budismo. Aí tem a pergunta, né? Então, aí a pergunta foi baseada nisso. O Buda previu o surgimento desses Bodhisattvas nos últimos dias da lei? Essa pergunta. Resposta. O Buda declara: no último período de 500 anos, o Sutta do Lótus será amplamente propagado em todo o mundo, né? Jambu Dvipa é em todo o mundo, tá? Isso é uma previsão do Buda Sakyamuni, tá? Então, sim, quando a pergunta lá fala se o Buda previu o surgimento, a resposta é clara, previu sim, tá? E
ao final ali já na página 395, então eu resumi essa resposta porque ela fala, tem toda uma teoria, né, da resposta, porém é sucinto, né? É sim, ele previu que esses Budas emergiriam da Terra nos últimos dias da lei. Até fala no trecho ali, no final, né, 395, né, sobre as causas, as situações que estavam acontecendo. Ó, recentemente enfrentamos grandes terremotos, enormes cometas, outras calamidades, tá? Sem precedentes nos primeiros ou médios dias da lei. Esses sinais não poderiam ser provocados pelos pássaros, demônios, nem pelas divindades, dragões. Eles devem estar anunciando a chegada de 4 grandes bodhisattvas. Então aqui ele cita situações que estão acontecendo naquele momento que eram previsões já que Sakyamuni tinha feito, né? Na qual previa o que iria acontecer naquele momento. E estava acontecendo as previsões. Por fim, né, demonstrando profunda benevolência pelas pessoas que não compreendiam sobre a joia preciosa da doutrina dos 3.000 mundos, no único momento da vida, o Buda inseriu nos 5 ideogramas Myoho Renge-kyo, e com ela adornou o pescoço das pessoas ignorantes dos últimos dias da lei, né? Ou seja, é a prática que nós fazemos atualmente. Então eu vou encerrar minha parte, aqui é o final do escrito, tá? Tem umas conclusões ainda. Então eu agradeço a oportunidade e, claro, é um escrito bem longo, tá? Assim, não dá para ficar só na leitura, tem muitas coisas que, claro, quem tem curiosidade, é interessante estar lendo e pesquisando, né, outras referências, né, para estar se aprofundando mais, porque é um assunto bem interessante e profundo aqui, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, desculpa qualquer coisa e estamos aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente estuda junto, conversa junto, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Bom dia mais uma vez. Agora vamos entrar na parte final do nosso estudo, com trechos de um diálogo de Ikeda Sensei com o Sr. Morinaki, o Sr. Katsuji Saito, sobre partes desse Gosho que estamos estudando, objeto de devoção para observação da mente. Então eu peço licença para os senhores para compartilhar e fazer o fechamento desse nosso estudo de hoje. Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon com o intuito de revelar a lei mística eterna para todas as pessoas. Afirmamos que o Gohonzon é a incorporação universal da lei que Daishonin revelou para possibilitar as pessoas atingirem a iluminação. O termo Honzon, ou objeto de devoção, aplica-se a algo que é respeitado ou reverenciado como fundamental. Daishonin revelou o Gohonzon como objeto digno de supremo respeito que todas as pessoas deveriam abraçar como parâmetro fundamental. Quando oramos ao Gohonzon, é essencial que tenhamos a consciência de que ele é a expressão gráfica do Nam-myoho Renge-kyo, a própria vida de Nichiren Daishonin. Conforme Daishonin declara, eu, Nichiren, escrevi minha vida. A alma de Nichiren nada mais é senão Nam-myoho Renge-kyo. Daishonin revelou a entidade de suprema nobreza de seu próprio ser, que é também a base primordial da vida e o objeto de máximo respeito ou reverência. Ao mesmo tempo, reconheceu que esse estado de vida supremamente nobre existe em todas as pessoas sem distinção. A lei última do universo e a vida de aquele que chegou à verdade, que é una com essa lei, são a essência do espírito e das ações do Buda. Isso compreende uma profunda empatia e benevolência por todos os seres vivos, um desejo de compartilhar o sofrimento das pessoas e ações cheias de sabedoria refletida na ação concreta voltadas fundamentalmente para erradicar o sofrimento do próximo. Daishonin compreendeu que essa lei suprema é Nam-myoho Renge-kyo, que ele escreveu como sua vida. Daishonin revelou Nam-myoho Renge-kyo como um objeto de devoção fundamental para as pessoas dos últimos dias da lei. Esse enfoque deu origem a uma religião do mais elevado humanismo. Daishonin enfatiza que sua vida é o objeto de devoção. É uma passagem muito famosa e muitas pessoas têm gravado. Ele diz, eu, Nichiren, escrevi minha vida em tinta sumi. Assim, acredite no Gohonzon com todo o seu coração. O desejo do Buda
é o Sutra do Lótus, mas a alma de Nichiren nada mais é senão o Nam-myoho Renge Kyo. Miao Le declara em seu comentário que o coração deste sutra é a revelação da iluminação original e da vida eterna do Buda. O Nam-myoho Renge Kyo é a base e a essência do Gohonzo. Isso também está evidente na configuração gráfica do Gohonzo. Os caracteres Nam-myoho Renge Kyo Nichiren estão escritos em grandes ideogramas no sentido vertical e bem no centro. Daishonin derrotou as funções do mal que o atacaram sob a forma dos 3 poderosos inimigos e durante a perseguição de Tatsunoko atingiu um estado de vida de completa unicidade com a lei mística eterna. Refiro-me ao estado de vida do Buda, da alegria ilimitada, iluminado desde o tempo sem início, ou, em outras palavras, o Buda do tempo sem início. Ao colocar em prática o princípio de abandonar o transitório e revelar o verdadeiro, Daishonin manifestou sua identidade de Buda do tempo sem início, sem deixar de ser uma pessoa comum. Verdadeira identidade significa o estado de vida primordial e original, a condição de unicidade de pessoa e lei. Podemos considerar a unicidade de pessoa e lei como o verdadeiro estado de Buda consolidado na vida de um ser humano que vive no mundo real. Nessa condição de vida, o infinito poder da lei mística que existe desde o tempo sem início manifesta-se plenamente livre de quaisquer impedimentos. É o puro florescimento da lei mística no ser humano. É o Myoho Renge Kyo e a vida de Nichiren. Para explicar que o Gohonzo é a manifestação da vida do Buda do tempo sem início, inseparável da lei mística eterna, Daishonin cita as seguintes palavras do grande mestre Miao Le, da China. O coração deste sutra é a revelação da iluminação original e da vida eterna do Buda. Daishonin expressou esse estado de vida de suprema nobreza como Nam-myoho Renge Kyo, já que cada ser vivo é originalmente uma entidade da lei mística, que é a fonte primordial do universo, poderíamos dizer que a vida do Buda, inseparável da lei mística, é a verdadeira identidade de todos os seres vivos. Para que as pessoas dos últimos dias da lei se conscientizem dessa verdade, Daishonin manifestou o estado de vida de suprema nobreza que havia atingido na forma de um objeto que denominou Gohonzo. Daishonin escreveu sua vida inseparável da lei mística eterna em uma forma gráfica para ajudar todas as pessoas a revelar o Gohonzo que possuem inerente. Ele o deixou para nós como um tipo de espelho límpido a ser usado na prática diária para atingirmos o estado de Buda. Nesse escrito, o objeto de devoção para a observação da mente, Daishonin esclarece sistematicamente o caminho para todas as pessoas revelarem o objeto de devoção inerente em sua vida. O título, o objeto de devoção para observar a mente, Daishonin revela sucintamente que o objeto de devoção ele é interno. Na primeira metade desse escrito, Daishonin ele analisa a expressão observação da mente. Na conclusão, ele revela a profunda doutrina de que acreditar no Gohonzo é observar a própria mente. Na segunda metade, Daishonin analisa o estabelecimento do objeto de devoção como base na observação de sua própria mente. Vamos focalizar o princípio de que acreditar no Gohonzo é observar a própria mente. Primeiro, nesse mesmo escrito, Daishonin afirma: a observação da mente refere-se à observação de nossa própria mente ou vida e encontrar nela os 10 mundos. A isso chamamos de observação da mente. Em outras palavras, observar a mente significa perceber que nós, originalmente, somos dotados dos 10 mundos do estado de inferno ao estado de Buda. Essa é a prática real de observar a mente. Observar a mente equivale à prática budista e à ação concreta, como explica o objeto de devoção para a observação da mente. O verdadeiro significado de perceber os 10 mundos em nosso próprio ser reside em manifestar o mundo do estado de Buda em nossa própria vida. Agora, sejamos dotados dos 10 mundos. Embora sejamos dotados dos 10 mundos, só conseguimos observar o estado que se manifesta num determinado instante. A questão é como manifestar os estados mais elevados. Os 4 nobres mundos dos ouvintes, erudição, dos que compreendem a causa, absorção, dos bodhisattvas e Buda, que não são tão fáceis de manifestar e manter. De todos eles, o que requer mais esforço para manifestar é o estado de Buda. Daishonin examina os 6 mundos inferiores que se manifestam na vida de uma pessoa comum
e também os estados conhecidos como os dois veículos, ou seja, erudição e absorção, e o estado de Bodhisattva. Em seguida, ele conclui que o estado de Buda é o mais difícil de manifestar. Embora falemos em observar os 10 mundos em nós como pessoas comuns, a questão é até que ponto podemos manifestar o estado de Buda. A razão de Daishonin dizer perceber os 10 mundos e não perceber o mundo do estado de Buda é porque mesmo quando o estado de Buda se manifesta, os outros 9 simplesmente não desaparecem. Eis porque observar a mente significa observar sempre o verdadeiro aspecto da possessão mútua dos 10 mundos. Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa chegue a um total impasse, agonizando nesse momento no estado de vida do mundo de inferno. Se ela for capaz de perceber o verdadeiro aspecto de possessão mútua dos 10 mundos e convencer-se de que a grande força vital do estado de Buda existe inquestionavelmente dentro dela própria, ainda que o sofrimento seja extremo, ela poderá superá-lo e alcançar a vitória. Intelectualmente, não é tão difícil entender os princípios como os 3.000 mundos num único momento da vida e a possessão mútua dos 10 mundos. Mas o que realmente custa compreender, sentir e ter convicção nas profundezas do coração é que esses princípios são verdadeiros, que eles existem e agem em nossa vida. Em Objeto de Devoção para a Observação da Mente, Daishonin diz reiteradamente que o fato de nós, pessoas da era impura dos últimos dias da lei, sermos dotados do mundo do estado de Buda, é o que há de mais difícil de acreditar e de compreender. Daishonin está querendo dizer que acreditar no estado de Buda existe, que o estado de Buda existe inerente na vida das pessoas comuns, é um desafio da nossa imaginação. Afinal, trata-se do mesmo estado manifestado por pessoas como Buda Shakyamuni, cuja prática ao longo de incontáveis existências passadas e cujos benefícios adquiridos foram expostos nos ensinamentos pré-sutra do Lótus e nos ensinos teóricos e essencial do Sutra. Depois de apresentar uma questão complexa, Daishonin responde explicando a doutrina: acreditar no Gohonzon é observar a própria mente. Uma das verdades da vida é que cada ser humano é dotado fundamentalmente do estado de Buda. Esta é uma verdade difícil de aceitar e compreender. Mesmo que uma pessoa consiga acreditar nisso no momento presente, é fácil cair em descrença se algum infortúnio lhe ocorrer. Isto porque todos possuem a ilusão ou a ignorância fundamental. É por isso que Daishonin diz que precisamos de um espelho límpido para sustentar a prática da observação da mente. Em tempos antigos, o Sutra do Lótus de Shakyamuni cumpriu essa função, como o fez também Tiantai na obra Grande Concentração e Discernimento. Nos últimos dias da lei, o espelho límpido é o Gohonzon de Nichiren Daishonin. Em Objeto de Devoção para a Observação da Mente, Daishonin diz: somente no espelho límpido do Sutra do Lótus e da obra de Tiantai Grande Concentração e Discernimento podemos enxergar nossos 10 mundos, os 100 mundos, os 1000 fatores e também os 3.000 mundos num único momento da vida. O Sutra do Lótus e Grande Concentração e Discernimento são espelhos para perceber e manifestar os 10 mundos, particularmente o estado de Buda, que nos são inerentes. O Sutra de Lótus e Grande Concentração e Discernimento foram espelhos límpidos, criados em resposta às condições sob as quais estavam sendo transmitidos os ensinos naquela época. Como a cultura, as tradições e as características dos povos hindu e chinês, cada um deles foi útil para possibilitar as pessoas perceberem o objeto de devoção em sua própria vida. Nichiren escreveu a essência desses ensinamentos na forma gráfica de um mandala, o espelho límpido que legou às pessoas os últimos dias da lei, o nosso Gohonzon. Josei Toda, o segundo presidente da Soka Gakkai, disse que a forma do Gohonzon é expressa no trecho do segundo capítulo do Sutra do Lótus, capítulo Meios, que detalha o verdadeiro aspecto dos 10 fatores da vida. Ele esclarece também que a prática da contemplação e da meditação realizada por Tiantai para compreender 3.000 mundos no único momento da vida, que ele desenvolveu com base no verdadeiro aspecto dos 10 fatores, foi um método que serviu para manifestar o objeto de devoção na própria vida. Nos últimos dias da lei, Daishonin expressou diretamente na forma física de Gohonzon, a lei mística com a qual havia se iluminado. Portanto, conforme explicou claramente Toda Sensen, recitar Nam-myoho Renge-kyo ao Gohonzon faz com que o objeto de devoção permeie todo o nosso ser.
A prática para atingir o estado de Buda nos últimos dias da lei é crer no Gohonzon e permear toda a nossa vida com o estado de Buda por meio de uma forte fé. Este estado manifesta-se com muito mais intensidade em nossa vida quando passamos a viver com o mesmo desejo humanístico do Buda, que faz da felicidade dos outros a sua própria, e agir como emissários do Buda. Se realizarmos o trabalho do Buda como seus emissários, faremos reverberar em todo o nosso ser o ritmo de vida do Buda. Justamente por essa razão, temos de atuar com todo o vigor para tornar o Kosei Rufu uma realidade. Devemos demonstrar também o máximo respeito por todos aqueles que impulsionam a propagação do budismo e prezá-los como se fossem o próprio Buda. No budismo de Nichiren Daishonin, observar a própria mente é uma outra forma de chamar a fé. O objeto de devoção para a observação da mente é o objeto de devoção da fé. Mediante a firme fé, ligamos nossa vida ao Gohonzon. É assim que ativamos nosso Gohonzon interior. De imediato, somos envoltos pela luz da esperança e uma grande força emana de nós. É o objeto de devoção que possibilita a todos manifestar a natureza de Buda intrínseca e perceber em nossa vida a realidade dos 10 mundos. Daishonin revelou o Gohonzon para que todas as pessoas consigam observar sua mente ou sua vida. O Gohonzon manifesta em sua totalidade o vasto estado de vida do Buda, que é o nosso mestre eterno. Quando oramos ao Gohonzon, que incorpora a vida de Nichiren Daishonin, uma pessoa real, e adquirimos a firme convicção de que este Gohonzon existe também em nós, podemos dissipar a ignorância fundamental e manifestar em nós a vida do estado de Buda. Acreditar no Gohonzon é observar a própria mente. Em síntese, a observação da mente a que se refere Daishonin é o único e sincero desejo de ver o Buda, não hesitando mesmo que isso custe a própria vida. Ou seja, uma fé altruística e abnegada, uma condição em que a pessoa está disposta a dar a própria vida se for necessário. Ele também diz, único se refere a myo, ou místico, sincero significa ro, ou lei, desejo alude a aren, ou lótus, ver é ge, ou flor, e Buda a kyo, ou sutra. Em outras palavras, o que ele buscou com o único e sincero desejo foi o Myoho Renge Kyo. Além disso, ele diz que não se conformou em buscar somente esses 5 caracteres para o seu próprio bem, mas procurou propagá-los sem poupar a própria vida. Isso corresponde às práticas individual e altruística. Daishonin diz que o fruto do estado de Buda que obteve é os 3 corpos eternamente inerentes. Em outras palavras, como uma pessoa comum, conscientizou-se de sua identidade como uma incorporação da lei mística, o corpo do Dharma eternamente inerente. Percebeu essa lei, experimentou a alegria ilimitada dessa lei e obteve o corpo da sabedoria, o corpo da recompensa eternamente inerente, por expor e propagar a lei às demais pessoas. Sentiu também uma profunda benevolência pelos seres vivos possuidores do mesmo corpo do Dharma e potencial para fazer surgir a mesma sabedoria, solidarizou-se com o sofrimento das pessoas, causado pela ignorância que as levava a desconhecer esse fato, e obteve o corpo da imensa benevolência, o corpo manifesto eternamente inerente, por compartilhar seus sofrimentos. Daishonin diz ainda que, por ter obtido esse fruto do estado de Buda, foi capaz de concluir o estabelecimento dos 3 grandes ensinos fundamentais para a iluminação de todas as pessoas dos últimos dias da lei, mesmo tendo de enfrentar grandes dificuldades. Na realidade, Daishonin obteve o fruto supremo do estado de Buda dos 3 corpos eternamente inerentes, porque abraçou o Nam-myoho Renge Kyo com um único e sincero desejo, sem poupar a vida. Ele pôde, dessa forma, tornar-se o mestre dos ensinos, ou o verdadeiro mestre dos últimos dias da lei. Isso quer dizer que ele chegou à observação da própria mente. Em última análise, o objeto de devoção para a observação da mente estabelecido por Daishonin é o objeto para manifestar o estado de Buda em nossa vida. Eu queria agradecer de coração a participação de todos, aos nossos jovens mais uma vez que nos apoiaram nesse estudo, a todos aqueles que se dedicaram a estudar para poder passar essa matéria a todos vocês.
né? Agradecer de coração a todos vocês por desafiar sempre estar participando, assistindo aos estudos. Então, vamos cada vez mais nos fortalecer no estudo, aprofundar os nossos estudos para aprofundar a nossa fé, nos dedicar cada vez mais à nossa prática, né, para nos fortalecer realmente, né, através do nosso sincero daimoku de juramento ao nosso Gohonzon, né, poder ajudar a todas essas pessoas que vêm sofrendo, né, com a situação que nós estamos passando nesse pouco mais de um ano devido à pandemia. Existem muitas pessoas sofrendo muito e somos nós que iremos tirar esse sofrimento dessas pessoas e conduzi-las a um caminho de uma felicidade absoluta. Muito, muito obrigado a todos. Um excelente domingo a todos. Obrigado!